Meus amores, então é assim, ó, lá na apostila de vocês, está dizendo para vocês lerem a página 149, 150 e 152. Eu sugiro, né, faço uma mudançazinha aí, vocês podem fazer da 149 a 152, tá? Tá dizendo aí também que é para vocês, que vocês só vão ler. Eu sugiro também que vocês são capazes disso, que vocês resolvam todas as atividades. Por que não? Tá? Respondam as perguntas. E outra sugestão é de que vocês leiam a página 148, que fala sobre o textinho aí, Ação Humana no Meio Natural. Tá? É um textinho interessante e eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí. Também tem umas, se a gente não fez ainda, que vocês possam fazer essas questõezinhas aí. E o texto diz assim, ó, Ação Humana no Meio Natural. Estrelada. A floresta é teu vestido, e as nuvens teu calor. És tão linda, ó minha terra, consagrada em teu girar. Os teus homens não têm juízo, esqueceram tão grande amor. Ofereces os teus tesouros, mas ninguém te dá o teu valor. É uma parte de uma letra aí de uma música, tá? De uma parte de um poema, né? De Milton Borges, tá? E Milton Nascimento, na verdade, depois acabou fazendo adaptaçãozinho aí sobre esse poeminha aí, tá? Então, na verdade, a letra, ela muda um pouquinho na interpretação do Milton Nascimento, mas é um poema. Lembra que a Pro falou que todas as letras de músicas antes são poema ou uma poesia, geralmente um poema, que depois tem aí, coloca-se então o ritmo, né, ou a melodia, e se dá uma música, tá? Mas, enfim, dá pra gente entender por esse texto aqui a questão lá atrás que a gente viu do meio ambiente, que o homem acaba destruindo o meio ambiente. O próprio homem destrói o meio ambiente. O que acontece com a natureza? A natureza oferece pra gente benefícios, mas o homem, infelizmente, vem através dos anos, através de séculos e décadas aí, vem destruindo um pouco o que a natureza oferece pra gente. Era pra gente ter uma vida melhor? Era pra gente ter uma vida melhor. Era pra gente, inclusive, usufruir mais da natureza, né? Mas, infelizmente, a gente tá vendo aí o desmatamento, essas queimadas aí, que o homem, ao invés de cultivar, ele tá destruindo, tá? Então, é pra gente entender um pouquinho sobre a questão do meio ambiente. Porque na página 149, vocês vão estar vendo aí exatamente isso. A natureza oferece pra gente as coisas e a gente depois é beneficiado por essas coisas que ela oferece. Então, alimento que a natureza oferece, matéria-prima para várias coisas que a gente utiliza, que a natureza oferece, né? Então, se a gente cultivar o meio ambiente, se a gente preservar o meio ambiente, a gente só vai ter benefícios. Tá? Então, é importante que cada um faça a sua parte, ok? Na página 149, então, vai falar sobre a extração, né? A extrair para usar. Fala que o ser humano produz tudo o que necessita para viver. Moradias, roupas, alimentos, móveis, veículos, utensílios domésticos e muito mais. Para fabricar esses produtos, ele usa recursos naturais, gente, tá? Para tudo é recurso natural. Para a energia que a gente utiliza, para que a água chegue até nosso é tudo recurso natural, né? A água vem do solo, vem do rio e assim por diante. A gente tem aí as árvores que fazem com que a gente respire, né? Então, a árvore é importantíssima para a gente. Quando ela faz a fotossíntese, ela faz o que? Ela recolhe do ar aquele ar que a gente não pode respirar, que é o gás carbônico, e faz o que? Solta o oxigênio para que a gente respire. Por isso que é importantíssimo as plantas, importantíssima a natureza. Porque senão por isso que em São Paulo, em cidades, não só em São Paulo, mas em cidades grandes que tem pouca arborização, as pessoas sofrem muito de problemas respiratórios, né? Diferente de nós que temos aí natureza perto da gente, né? A maioria dos lugares a gente tem natureza aí. Essa natureza, não só as árvores em si, mas a natureza em si, ela ajuda a gente nessa questão até de respirar. Olha que importante isso, tá? E a gente vê aqui algumas coisas, ó, extração de madeira, né, que traz pra gente o papel, né, traz pra gente o lápis que você escreve, a madeira traz pra gente os móveis que a gente utiliza e assim sucessivamente, tá bom? Temos aí a pesca e a caça de animais, né, a questão também o animal da natureza. Claro, gente, que animal que come-se, né? Tem aqueles que se comem e aqueles que não se comem, gente. A gente não se come tudo,
tá? Não se come tudo nesse mundo, ok? Na Bíblia, inclusive, tem. Se vocês quiserem ver lá em Levíticos 20, se eu não me engano, ou 11, mais ou menos isso. Levíticos 11 ou 20, vocês vão estar vendo lá os animais que você pode ou não comer, tá? Então, não é qualquer animal, vai pegar um tatu lá e caçar o tatu para comer, tá? É a questão até de cultura, ok? A extração de minerais, ó, diz aí do ouro, do carvão e de outros minerais que acabam fazendo parte da fabricação de produtos também. Dá para responder as perguntinhas? Dá para responder, ok? Embaixo tem uma tabelinha legal aí, ó, vai falar sobre a madeira, o petróleo, mistura de ferro com manganês, por exemplo, o alumínio, o cobre, o algodão, algumas coisas que vocês vão utilizar, que a gente utiliza através da matéria-prima que está na natureza. Na página 150, vai falar um pouquinho de açaí, olha que delícia, né? A colheita de açaí, olha como o açaí parece jabuticaba, tá? Olha como o açaí tá fazendo sucesso aqui, ele é colhido lá no Pará, não só no Pará, mas a maioria do açaí é colhido lá no Pará, tá? Tem aí a pesca, que é importante a gente entender, ó, de onde vem a sardinha que a gente come, né? O peixe que a gente come no dia a dia, de onde que vem. E nós vamos ver também a extração de minério de ferro lá em São Gonçalo, lá em Minas Gerais, tá? Então tem aí algumas extrações, algumas coisas que são feitas, tiradas da natureza, que acabam chegando até a nossa mesa ou a nossa casa, tá bom? Dá para responder as perguntinhas? Dá para responder as perguntinhas, tá bom? Página 150. A página 151 fala aí das seringueiras, olha que legal, o látex. O látex vai fazer um monte de coisa, o pneu do carro, né? A borracha em si, que a gente utiliza, as coisas que é feito de borracha, né, desse material que a gente utiliza aí, tá? Então, essas são as seringueiras, tá vendo? Então, tem aí duas fotos, uma de extração de látex em Japuri e outra extração em Neves Paulista, aqui no estado de São Paulo. Um lá no Acre e outro no estado de São Paulo. Gente, tem um monte de lugar. Indo para Prudente, vocês vão ver que tem uma plantação enorme de seringueiras lá. É uma coisa que dá muito dinheiro, só que é a longo prazo, né? Porque as seringueiras têm que ter um certo tamanho, é um certo tempo, é que nem o eucalipto, né? O eucalipto pelo menos 7 anos para poder estar aí no ponto bom para ser cortado, tá? Mas tem que ter dinheiro e tempo e tem que esperar, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que ter uma certa condição financeira para esperar que essas árvores, né, deem o seu lucro aí, tá bom? Mas o látex é impressionante como ele serve para um monte de coisa, ok? Então, vocês estão vendo aí a seringueira, tá? Dá para responder as perguntinhas também. Página 152, vocês vão estar vendo aí a questão, quer ver? Vai falar sobre a Itabira do estado de Minas Gerais aí em 1930 e fala da Itabira hoje nas décadas de 1990. Após a extração do minério de ferro, nota-se que o pico do Cauê desapareceu por completo. Ó, tem algumas coisas também que acabam, né, que nem a gente percebe aí a extração do ouro, que teve uma época que foi uma loucura, né? Acabou com muitos lugares, então, infelizmente, né, acaba com a natureza também. Então aí, ó, o pico do Cauê, lá em 1930, ele aparece bem, ó. Agora aqui na década de 90, né, ele já não aparece mais, acabou. Por quê? Foi extraído muito minério e acabou o pico, tá bom? Então, quer dizer, era uma montanha, né, e hoje não tem muito pouco lá o que aparece, tá bom? Na página 152 está explicando, né, o que acontece quando há essa extração desordenada. Vocês veem aí também que tem umas casinhas, chama palafitas, lá no Amazonas, ó, tá? Essa aí fala sobre a questão do ouro. Essas palafitas aí, na verdade, não são casas residenciais, tá? São alguns lugares, algumas casas, mas, quer dizer, barracões, né? Que faz a extração do ouro nesse lugar aí, tá bom? Então, é uma extração de ouro legalizada, é claro, e que as pessoas acabam ficando nesses galpões. As palafitas são residências parecidas com essa aqui, que também tem lá no Amazonas e em outros lugares do Brasil, né? Que são casas feitas dentro do rio. As pessoas moram dentro do rio, são com estacas, assim, tá bom? Então, essas palafitas aí são prédios ou construções feitas para a extração do ouro, ok? Então, dá para responder as perguntinhas também. Então, da página 149 à página 152, é fácil, dá para responder as perguntinhas. E aí, tem a página 153... 154, tá? Que vai falar o solo e a cobertura vegetal. É bastante coisa, não precisa fazer correndo. Se não der tempo hoje, faz amanhã, não tem problema,
tá bom? Então, da página 154 a 157, também dá para vocês fazerem algumas coisas aí, tá? Vai falar sobre o solo, né? A cobertura vegetal, o que que é? A cobertura natural sobre o solo, tá bom? Muita gente tem derrubado isso, né? Essa cobertura para fazer outras coisas, enfim. Infelizmente, as coisas estão bem difíceis, tá? Tem na página 155 a questão aí do solo, né? Parece a planta, né? A raiz da planta, e vocês vão ver aí que tem algumas rochas abaixo, tá? Tem alguns lugares que o solo é assim mesmo, rochoso, né? Então, tem o solo em cima, que é a terra, né? E embaixo tem um pouco de pedras, tá? Ou de coisa. Vocês vão ver na página 156 algumas fotos aí impressionantes, né? Tem a queimada, o desmatamento, a vossoroca. A vossoroca, gente, são buracos que vão se formando, crateras que vão se formando, que, diferentemente, talvez, da erosão, ela vai fazendo isso aqui, ó, e depois ela cria uma certa vegetação dentro dela, tá? Diferente da erosão. A erosão geralmente faz um buraco, assim, profundo, e na maioria das vezes a vegetação não tá ali. Mas nesse caso da vossoroca é uma erosão com vegetação depois por dentro, tá? Nós vamos ver então a queimada, o desmatamento, as vossorocas, agrotóxicos, a pecuária e a mineração. A agricultura, a pecuária e alguns tipos de extrativismo são atividades desenvolvidas nos solos. Da mesma forma que a água, o solo é um recurso. Da mesma forma que a água, desculpa, o solo é um recurso natural essencial para nós e para gerações futuras. Por isso, é preciso usá-lo de forma correta e responsável. Correta e responsável. Então, por exemplo, tem uma plantação, cada plantação tem seu tempo específico para cuidar, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar. Então, você planta por tantos anos, depois você dá uma descansada e planta de novo. Então, a terra tem que descansar, ok? É o que muito pouco, infelizmente, acontece com a maioria dos casos, que as pessoas não estão nem aí, no caso, por exemplo, do desmatamento, né, e das vossorocas aí que vocês estão vendo que não é um solo tratado, é um solo abandonado, ok? Então, a página 157 vai falar um pouquinho mais disso, vocês estão vendo aí, ó, o deslizamento de encostas, a inundação, são problemas naturais que o homem acaba provocando. Tá? Então, a natureza é perfeita, mas o homem vai fazendo coisas que acabam fazendo com que a natureza responda. Como que ela responde? Através de acidentes, né? Então, eu construo casas, eu tiro a vegetação de barrancos e construo uma casa. Claro que isso não vai dar certo, porque vai chegar uma hora que aquilo vai desmontar, tá? Porque o barranco, quando ele tem uma vegetação, dificilmente ele vai desmoronar. Você tira a vegetação e faz uma construção ilegal lá, quer dizer, ele vai desmoronar, tá? E vocês estão vendo aí também a questão, né, dessa foto aí do deslizamento de encostas, é o que eu acabei de falar, as pessoas acabam grilando, né, que eles chamam, em lugares que as pessoas não têm condições de comprar um terreno, por exemplo, e acabam fazendo nessas encostas as suas casas. Nós vemos aí o caso também das inundações, enchentes. Por que que acontece? Cidades grandes, as pessoas vão arrancando a natureza, vão arrancando as vegetações e fazendo o quê? Prédios, né? Vai construindo. Para onde vai a água? Não tem escoamento, porque não tem terra para escoar, não tem terra para chupar a água, vamos dizer assim, tá? Aí acontecem essas inundações. Aí todo mundo culpa, né? Prefeito, culpa presidente, culpa governador, mas ninguém tá vendo que aos poucos as pessoas vão destruindo. Por exemplo, uma casa, São Paulo era assim, né? Tinha casas em terrenos grandes. São Paulo começou com qualquer cidade. Hoje a gente vê, né? As casas têm terrenos grandes aqui em Quatá. São Paulo também era assim no começo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a destruir as casas que, por exemplo, moravam 5 pessoas numa casa, num terreno enorme. Aí tinha vegetação, tinha, como fala, pomares, não sei o quê, tá? Destruía essa casa, ou desmoronava essa casa, né? Aí fugiu a palavra, tá? Mas se destruía essa casa, que moravam 5 pessoas e tinha um terreno enorme, cheio de vegetação. E construiu o quê? Vários prédios. Então, uma casa que era num terreno que tinha uma casa com 5 pessoas, agora moram, por exemplo, 300 pessoas, porque tem um condomínio lá, com vários prédios, que moram sei lá quantas pessoas em cada prédio. Vocês entenderam? Então, o que aconteceu? Aconteceu que tiraram a vegetação e colocaram como fala, cidade de pedra, né? Fizeram cidades de pedra. O que antes era vegetações, agora é uma cidade de pedra. Para onde vai a água? Para lugar nenhum, né? Aí as pessoas, para ajudar, as pessoas mal intencionadas e também mal educadas, elas fazem o quê? Jogam o lixo nos bueiros. Os bueiros foram feitos para isso, para escoar a água,
né? A água desce para o bueiro e aí ela vai encontrar um lugar onde tem terra, por exemplo. É essa a intenção do bueiro. Mas, gente, aqui em Quatá tem isso, tá? Então, por favor, se fazem isso, parem de fazer. Se não fazem e vê alguém fazendo, por favor, chame, não chama atenção talvez não, mas denuncie, porque eu denuncio, tá? Eu denuncio mesmo. Eu paro, olho e vou e ligo para a pessoa indicada, tá? Tem que denunciar, porque é um absurdo isso. É um absurdo. A pessoa varrer a calçada e não catar o lixo. Tem que catar o lixo, não tem que levar para bueiro nenhum. Bueiro foi feito para escoar a água, tá? Então, cada um fazendo a sua parte, aí fica tudo certo. Agora, joga o papel, joga o plástico, joga o lixo, joga não sei o quê. Tudo dentro do bueiro. Ah, gente, por favor. E depois não quer que tenha inundação? Então, o que acontece em São Paulo é isso. Quando passa essa inundação, quando passa as enchentes, vocês podem ver nas reportagens. Aí tem lá os alambrados, os muros, fica tudo enroscado, assim, aquele monte de sujeira. Por quê? Porque a água traz a sujeira acaba boiando e fica tudo enroscado. Aí fica uma beleza, né? Gente, tem coisa do arco da velha jogado. Aí a pessoa joga sofá, a pessoa joga tudo isso no meio da rua, por exemplo. Ai, gente, por favor, vamos fazer o descarte certinho do nosso lixo. O que é lixo. Lixo orgânico, gente, não tem como estragar a natureza. Muito pelo contrário, o lixo orgânico só vai ajudar. Claro, se jogado no lugar certo, né? Mas lixo orgânico só ajuda. Agora, jogar coisas dentro do bueiro e reciclagem, ao invés de colocar na reciclagem, jogar no chão, por favor, né? Cada um faz a sua parte que dá tudo certo, tá? Ok? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida pode me ligar. Um abraço.